Fala galera, eu sou a Vitória. Madame Bovary, moi. Tô brincando, gente. Hoje a gente tá aqui pra conversar sobre 2 livros que tratam de um tema polêmico. Adultério. Eu estou aqui com o clássico da literatura francesa, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Um livro muito polêmico que inaugurou a escrita do romance realista. Esse livro gerou muita polêmica na sociedade francesa quando ele foi publicado. Inclusive, o autor foi até processado, porque ele ia contra os bons costumes da época, né? O livro conta a história de um médico e que não tinha muita aspiração de vida, uma carreira mediana, e ele era viúvo, e ele conhece a Emma, que era filha de um dos pacientes dele. Então, eles decidem se casar, é um casamento rápido, curto tempo de noivado. A Emma era uma jovem camponesa com idealização, ela lia muitos romances, então ela queria sair da casa do pai para viver um grande amor. Depois que eles se casam, eles vão morar numa cidadezinha do interior. E à medida que os dias vão passando, a Emma percebe que aquilo não era nada do que ela havia sonhado. Num certo momento do livro, o Charles e a Emma são convidados para um jantar num castelo, com a alta sociedade. A Emma fica deslumbrada com aquele estilo de vida. Então, quando ela volta de novo pra casa, ela fica mais frustrada ainda, porque ela não tá vivendo nada do que ela gostaria. Então, ela conhece um rapaz, o Leon, que vive com um dos vizinhos do casal, e ela se apaixona por ele. Só que não dá nada certo, né? Ela era casada, ele vai estudar fora. Ela fica frustrada de novo. E ela vai buscando novas sensações que tirem ela do tédio da vida dela, da rotina com o marido dela, que não faz diferença nenhuma no coração dela. Então... Que triste. Aquele chato também, Deus me perdoe. Chato Não, pra ele caralho. é um bocó de marca maior, mas isso não diminui a traição dela. Ela é horrível. Ela não é horrível. É sim. Eu não gosto dela não, mas tá certa. Errou não. Tudo porque ela não vivia o que ela realmente queria. Mas e acontece o mesmo no meu livro. Eu tô aqui com Gemma Bovary, da Posy Simon, que é bem mais recente que Madame Bovary. É uma releitura desse clássico, com um saborzinho delicioso de quadrinhos. Ele se passa nos dias atuais e tem alguns interessantes acréscimos em relação ao clássico. Ele tem um narrador engraçadíssimo, que é o vizinho da Gemma, que se apaixona por ela e que torce por ela e que assiste todo o drama da vida dela. Tem um diário da Gemma, que é através do qual a história é contada, que também é muito interessante. E tem um detalhezinho muito bacana, que é que aqui o casal Bovary é inglês. Um casal inglês que vai viver na França. E rola toda aquela provocaçãozinha. Ingleses, franceses, ingleses. Existe, inclusive, um termo chamado bovarismo, que é quando a pessoa ela se vê de uma forma que ela não é. Ela atribui características a ela mesma que ela não tem, e por isso ela se frustra, porque ela não é aquilo e a realidade dela também não é aquilo que ela pensa. Então ela vive uma vida paralela. Isso acontece com muitas pessoas. A gente vivencia as coisas criando na nossa cabeça que vão ser de um jeito. A gente se recusa a aceitar alguns fatos e por isso que tanta coisa acontece de problema em relacionamento. A gente não enxerga o outro, a gente enxerga o que a gente gostaria que fosse. A gente meio que projeta uma fantasia na Exatamente. realidade e passa a não aceitar a realidade como ela é. E quando a realidade vem, é um baque. E diante da realidade, a gente fica tentando achar algumas fugas para lidar com esse sentimento. Por exemplo, a traição. Agora o negócio pegou. Isso é um assunto muito difícil de conversar. Por que as pessoas traem? Será que realmente é só por isso? Eu acho que às vezes nem tem tanto a ver com essa insatisfação dentro do relacionamento. Tem mais a ver com querer se sentir vivo. Que você tá com aquela pessoa há tanto tempo e tá monótono. E às vezes a gente não aceita isso. E você tá vendo sua vida passar e você quer algo novo, você quer uma emoção. Mas acaba que não é muito legal, né, Carol? Porque traz vários problemas, traz aquela quebra no diálogo, eles se distanciam. Geralmente não tem muito a ver com o outro, né? É mais com a gente mesmo. Mas eu acho que até a noção de traição é muito delicada, porque ela é construída.
O que é realmente trair? O que é ser fiel? O que é ser leal? Qual a diferença? Às vezes a sociedade, e aí eu não tô falando sociedade como um bloco de concreto externo a nós, tô falando sociedade como eu, você, Carol, a gente constrói um quadradinho do que a gente considera ser certo, adequado, confortável, e que isso vale para todos. E tudo que sai desse quadradinho a gente taxa de errado, imoral. Por que a pessoa tá fazendo isso com a vida dela? Por que fez isso comigo? E não é assim, né? As pessoas são nem tudo diferentes. Que sai do padrão socialmente aceito significa que é errado também. Eu acho que vale a conversa, né? Existem relacionamentos e relacionamentos, pessoas e pessoas. Se o relacionamento for tradicional, fechado, eu sou sua, você é meu e a gente vai viver nós dois, aí talvez a traição não seja algo muito legal, porque significa que uma das partes não tá com tanto compromisso quanto a outra. Mas se o relacionamento for aberto, se as pessoas querem crescer juntas e isso é conversado, isso é aceito, isso é dos dois lados. Só que existe uma certa ilusão, né? Quando tem um relacionamento, eu sou sua, você é meu. Ninguém é de ninguém. Cada um pertence a si próprio. Então muitas frustrações eu acho que vem dessa coisa de você achar que tem uma pessoa e ela é sua e você categoriza aquilo como tudo que ela fizer tem a ver comigo. Não vai ser. Então por isso acontece muita frustração. Eu tenho um tipo de pessoa que eu acho que trai, quero trair, não me importo, traio mesmo. E tem algumas coisas que acontecem. E aí, como que é avaliado isso? Tá errado? Tá completamente errado? O que levou a pessoa a fazer aquilo? Ai, me destruiu agora, cara. Eu não quis dizer eu sou sua, você é meu no sentido de nossa, mas eu quis dizer no sentido de não, eu não quero te ver com outra pessoa além de mim. Mas você acha, Vitória, que isso existe, esse tipo de acordo? Porque às vezes você pensa que vai agir conforme o combinado e acontece alguma situação externa, uma terceira pessoa que chega do nada, e aí? Se acontecer? Mas isso não depende tanto da condição externa quanto da disposição da pessoa. Por isso que eu acho que os nossos livros, apesar de falar de adultério, tem mais a ver com como você se sente sozinho. Satisfação porque pessoal. Você se sentir não importa se é do lado de outra pessoa. Você vai agir de acordo com o entendimento seu sobre a vida, não pelo outro. O julgamento social é desbalanceado, né? Que a balança sempre pende mais pra mulher que trai do que pro homem que trai. Justamente por isso que o Madame Bovary gerou tanta polêmica. Foi a primeira vez na história da literatura que uma mulher cometeu adultério. E ela é a protagonista do livro, ela é empoderada dentro do livro. Não que não acontecesse, né? Claro. Mas uma mulher fazer isso escancaradamente na sociedade sem é inaceitável. vergonha, sem remorsos. Estamos falando aqui de fidelidade, mas pensa, uma mulher trair e um homem trair são pesos diferentes. Quando é o homem, a gente pensa assim, é natural, o homem faz isso mesmo, não esquenta a cabeça não. Mulher trair? Depravada, ela não é boa bisca não. Ela não é alguém com quem você quer se envolver, aquela lá não presta. Aquela é pra pegar, não é pra namorar. Pois é. Esse é um tema sem fim, depende muito da visão pessoal de cada um sobre o assunto. As reflexões acerca de comportamento. Às vezes a gente delega pro outro a responsabilidade de nos fazer feliz. É tipo, toma, você tem que me fazer feliz. E quando isso não acontece, a culpa é dele. Quando, na verdade, se a gente não for feliz sozinho, com a gente mesmo, a gente não vai ser feliz com mais ninguém. Então, se você gostou do vídeo ou tem alguma outra dica de leitura, manda pra gente. Se você quiser sugerir um tema, a gente encontra os livros também. Não se esqueçam de curtir a página, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Muito bom. A gente tá aqui com o Dueto Literário pra conversar com... Tá, aí eu já ouvi até a musiquinha. A gente tá aqui com o Dueto Literário. Pronto. Ai, adoro isso. Ai, eu até imaginei, tipo assim, pra falar sobre adultério, aí corta da Vitória. Ai, adoro isso.